do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom nos reunirmos para adorar ao Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas. Na Epístola de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. A pregação dessa noite, ela está baseada no livro do reverendo Leandro Lima, A Razão da Esperança. No capítulo 18, ele trata da questão do anúncio, do preparo, que Deus, a maneira que Deus agiu para anunciar ou preparar a vinda do seu filho. E o título lá é O Evento Central da História. Bom, mas o nosso tema tirado desse é sobre advento, tempo de se preparar para a vinda de Jesus. Acompanha comigo, por gentileza, a leitura do texto. Gálatas 4, do verso 1 ao verso 5. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele, senhor de tudo. Melhor, vou ler novamente. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Oremos mais uma vez. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, nós clamamos ao Senhor em oração nesse momento, pedindo a iluminação das nossas mentes, dos nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, por meio do Teu Santo Espírito, concede a cada um de nós esse privilégio de entender a Sua palavra. Toma nós em Tuas mãos, Senhor. Transforma-nos através da Tua palavra. Desperta-nos, ó Deus. Endireita-nos, ó Deus, para que possamos viver no centro da Tua vontade. Nós assim pedimos a Tua direção, no nome de Jesus. Amém. Muitas aflições poderiam e podem ser evitadas quando vamos realizar algumas coisas, nós organizamos previamente. Nós planejamos aquilo que nós vamos fazer. A falta de preparo arranca, ou acarreta muitas situações difíceis de sabores que deveríamos, de repente, evitar. Então, nós precisamos aprender a nos preparar para as coisas com antecedência, sermos mais precavidos e só fazer as coisas quando tudo estiver de forma bem já organizada para acontecer. Uma viagem precisa ser planejada. O clima do tempo, quando vai ser a viagem, o preço da passagem ou o custo da viagem, a hospedagem, se tem condição financeira para poder fazer tal viagem,
porque senão essa viagem acaba levando as pessoas para as cataratas do choro, do sofrimento, da angústia, por falta de planejamento, né? Mas o planejamento antecipado, ele vai evitar uma porção de risco. Assim, é com o aluno que precisa se preparar com antecedência para as provas, o agricultor que precisa cumprir uma agenda para preparar primeiro o solo, para que só depois de estar tudo preparado, que a semente seja depositada na terra, para que ele não venha ter prejuízos, perder todo o seu tempo, perder todo o seu investimento, é preciso preparar antes. Com relação à segunda vinda de Jesus, não é diferente. Ele sempre orientou os seus discípulos a se prepararem para esse dia. Lá em Marcos 13, 35 a 36, ele fala: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente não vos ache dormindo. A preparação para esse dia é o segredo para uma vida sempre atenta, ligada, contando minutos, dias, meses, anos e décadas, sem desanimar, porque enquanto preparamos, nós vamos conhecendo mais e mais sobre a obra e a suficiência de Cristo para as nossas vidas. E assim vamos prosseguindo nesse maravilhoso conhecimento e nos ajustando enquanto aguardamos a sua vinda. E isso é extremamente empolgante, porque a gente vê isso na vida dos apóstolos. Quanto mais experientes eles estavam, mais apaixonados e mais cheios de expectativa eles estavam com o encontro com o Senhor, com a vinda do Senhor Jesus. Porque eu estou falando da necessidade de preparar para a segunda vinda de Jesus, depois que a gente leu esse texto de Gálatas. Porque para mim, né, esse texto mostra Deus agindo com antecedência. Ele prepara todas as coisas e na medida que tudo está arrumado, então ele traz à tona o resultado de sua preparação. Isso é algo que tem que nos chamar também para, ou despertar em nós também, a necessidade de agir assim, de sermos precavidos e de nos prepararmos. A primeira vinda de Jesus, ela não aconteceu repentinamente, de um dia para o outro. Já no início da criação, após a trágica entrada do pecado no mundo, através de Adão e Eva, comunados com o diabo, a antiga serpente, Deus anuncia pela primeira vez que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, ou seja, que ele a destruiria. Desde então, instalou-se uma expectativa sobre quem seria tal pessoa e quando isso aconteceria. O Senhor, em sua infinita sabedoria, estabeleceu o tempo, o dia e o lugar para revelar a identidade daquele que restauraria o mundo que estava caído. Ao observar os acontecimentos relatados nas Escrituras, bem como os episódios mundo afora, veremos a mão de Deus movendo e conduzindo tudo para o cumprimento do seu plano de redenção de todas as coisas da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Entre a primeira vez que Deus anuncia a vinda desse que pisaria a cabeça da serpente, que é a vinda do que restauraria todas as coisas, né, que é o próprio Jesus Cristo, até o cumprimento, no ano primeiro da era cristã, com o nascimento de Jesus, milhares de anos se passaram. Mas nesse tempo, Deus não esteve de braços cruzados. Ele trabalhou preparando aquele que seria o maior acontecimento da história, o nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão
do Senhor Jesus. E com isso, podemos tratar do primeiro ponto, destacando no nosso texto que nós lemos a seguinte palavra: a plenitude do tempo. Esse é o primeiro ponto destacado que vamos destacar nesse texto. A plenitude do tempo. Ou seja, na plenitude do tempo, Deus, na pessoa de Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Deus aguardou o mundo amadurecer primeiro. Quando o mundo atingiu a maioridade, Deus então enviou o seu Filho. Nesse momento é importante considerarmos os preparativos que Deus realizou previamente para que Jesus nascesse. E aqui é natural a gente pensar que, como Deus sendo todo-poderoso, por que no estalar de dedo ele não fez as coisas acontecer? Aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, fazer as coisas do jeito que ele fez. Isso é uma verdade, Deus é todo-poderoso, mas para alcançar seu objetivo, Deus preferiu contar com a instrumentalidade de alguns agentes. E o primeiro agente usado por Deus para a vinda de Jesus foi a lei do Antigo Testamento. A lei preparou o mundo para a vinda de Jesus. Segundo a Bíblia, Israel foi o povo que Deus escolheu da descendência de Abraão, a qual estabeleceu na terra de Canaã, revelando-lhe a sua expressa vontade e o culto, como as coisas deveriam acontecer. Ao contrário do resto do mundo, Israel era monoteísta, pois cria num único e supremo Deus. E não há relato de nenhuma outra cultura que seja monoteísta, que cria um único Deus supremo, como no caso de Israel. Por meio de Israel, Deus queria espalhar a ideia monoteísta até os confins da terra, e para isso concedeu a Israel uma perfeita revelação do seu caráter e da sua vontade, a sua lei. No século VI a.C., no século VI a.C., o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia. O cativeiro ajudou a curar a idolatria de Israel, e assim os homens como Daniel, Neemias e mulheres como a rainha Esther puderam testemunhar a príncipes e a imperadores sobre o Deus de Israel. O povo de Israel, eles nunca mais voltaram completamente para a sua terra, mas aonde eles foram, permaneceram sendo monoteístas, indicando adoração a um único Deus. Quando Jesus chegou, os judeus haviam dado uma importante colaboração para a sua missão em grande parte do mundo. O mundo sabia que existia um povo que não adorava outros deuses. E o que faziam estava totalmente voltado para Deus, e que existia esse Deus todo-poderoso. Isso certamente foi um instrumento poderoso de Deus, que preparou o mundo para a vinda do seu Filho. O Antigo Testamento relatou ao mundo a existência de um Deus supremo e justo, que estabeleceu uma lei santa. Essa lei apontava para Cristo, pois denotava o padrão exigido por Deus, a maneira de comportar, de se viver, a lei moral. E, ao mesmo tempo, o sistema de expiação por meio de Deus demonstrava a todas as pessoas a sua misericórdia, que é a lei cerimonial. O homem, embora em pecado, podia aproximar-se de Deus através do sacrifício de animais. Isso revela a misericórdia do Senhor. Portanto, a lei cumpriu o seu propósito de mostrar ao homem o seu estado de completa inaptidão para servir a Deus, e indicou o modo de salvação pelo derramamento do sangue, conforme era o sistema vigente no templo naquela época. Além disso, sabe-se que Israel desejava ardentemente a vinda do Messias, pois Deus se incumbiu de deixar pista por todo o Antigo Testamento sobre a vinda de um escolhido que libertaria o povo e o levaria para
uma nova dimensão, uma era de paz e de prosperidade. Sem essa crença, a vinda de Jesus não teria exercido o mesmo impacto. O próprio Jesus diz que a sua vinda tinha a ver com o cumprimento da lei. Nós podemos ver aqui que tudo estava sendo preparado. A lei aponta para a vinda de Jesus. O segundo agente usado por Deus para a vinda de Jesus foi a cultura grega. Olhando para o mundo daquela época, podemos ver outros modelos pelos quais, aparentemente, Deus preparou a vinda de Jesus. A cultura da época era bastante propícia para a manifestação de Jesus. Por quê? Depois da queda da Babilônia, o Império Mundial seguinte foi o de Alexandre o Grande, que espalhou a cultura grega, levando ao mundo o interesse pela razão, pela meditação, pela pesquisa, coisa que não era dado naquela época. Os famosos filósofos da antiguidade eram, em sua maioria, gregos. Quando Jesus nasceu, o mundo estava impregnado do tipo de pensamento que deixava as pessoas curiosas por ouvir algo interessante e, ao mesmo tempo, descontentes com a mitológica religião dos gregos. Mas havia na mente, no coração das pessoas, uma inquietação, um desejo para ouvir o que os outros tinham para contar. O mundo estava preparado para ouvir a mensagem do Evangelho através do Império Grego. Quando ouvia algo sobre mais consistente, o mundo grego acolhia com interesse. E aí nós percebemos, pela maneira como eles recebem Paulo lá em Atos, no capítulo 17, que eles ficam curiosos para ouvir a tagarelice de Paulo, né? Aquela doutrina nova que Paulo estava falando, que ele estava apresentando Jesus, o Deus verdadeiro, ali no Areópago. E a maior contribuição, porém, da cultura grega foi a língua. Foi unificado o entendimento das pessoas através do avanço da língua grega. No tempo de Jesus, o mundo falava praticamente uma só língua, grega. Isso facilitou não só a pregação do Evangelho de Jesus a todos os povos por meio dos apóstolos, como contribuiu para que os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos fossem registrados numa língua que todos pudessem ter contato, que pudessem entender, que pudessem ler. Deus está preparando o mundo para a vinda do seu Filho. O Novo Testamento foi escrito integralmente em grego. Com a disseminação dos escritos neotestamentários, o alcance dessa notícia foi impressionante. Deus é fantástico da forma que Ele trabalha. Em terceiro lugar, o terceiro agente usado por Deus para a vinda de Jesus foi a cultura romana. Embora o mundo adotasse a cultura grega, já há muito a Grécia não dominava o mundo. O grande império da época de Jesus e de praticamente todo o desenvolvimento do cristianismo foi o Império Romano. A organização desse império foi inigualável no mundo antigo, até hoje. A sua estrutura política, social, civil e militar é referência. Essa organização política também constituiu e contribuiu para a implantação do cristianismo. As estradas romanas cortavam todo o império, o que facilitava a locomoção. Gente sem estrada é um verdadeiro lockdown, porque todo mundo restrito em determinados lugares. Os romanos fizeram isso. Eles abriram grandes vias e mudou a realidade dos relacionamentos naquele tempo.
Havia também muita segurança por causa da Pax Romana, que proibia todo tipo de conflito dentro dos seus domínios. Isso ajudou a disseminação do evangelho. Paulo, como cidadão romano, tinha acesso livre e praticamente todos os lugares do Império circulava livremente. Tanto é que o Império Romano, no início do cristianismo, ele protege os cristãos dos ataques dos judeus. Eles têm essa proteção, porque para eles é mais uma seita do judaísmo. Até no ano 63, com o fogo em Roma, que Nero atribui esse incêndio aos cristãos. Mas até lá, eles trafegavam livremente, né? Portanto, a plenitude dos tempos se refere ao tempo em que Deus, em sua soberania, terminou os preparativos para executar o plano da redenção. Essas conjecturas históricas, elas nos ajudam a ver um aspecto da preparação divina, e isso é muito importante para nós, porque a gente vê o esforço de Deus em todos os detalhes. A maturação dos seus projetos. Como diz William Hendricks, só Deus sabe plenamente porque, em seu inescrutável decreto, decidiu que nesse momento específico terminaria o longo período de tempo, o Cronos, em que chegam ao seu final todos os eventos preparatórios. Só Deus, na sua infinita sabedoria. No plano de Deus, nos dias de Herodes, o mundo estava pronto para a vinda do seu filho. Do ano 1º ao ano 30, são os anos mais importantes da história. Foram os anos mais plenos que já existiram. Nada do que aconteceu antes, mesmo quando os grandes impérios surgiram e desapareceram, mudou a monotonia do tempo, a maturação do mundo, na verdade, seguia de forma anônima e gradativa. Por isso, a vinda do Filho de Deus tornou os anos 1 a 30 um tempo pleno, mais cheio, porque alimentaram de sentido, de robustez, toda a história da revelação, antes e depois desses anos. Assim, a história do mundo como um todo ficou completa, plena. O tempo que Jesus esteve aqui foi a grande intervenção de Deus na história. Foi a plenitude dos tempos, pois de fato, com a plenitude dos tempos, não está se falando apenas da maturação de uma determinada questão dentro da grande estrutura da história redentora, mas do cumprimento do tempo num sentido absoluto. Deus está completando toda a sua obra na pessoa de Jesus. Esses dias tornam o resto da história cheia de sentido e expectativa. O antes e o depois somente tem valor por causa do evento extraordinário. Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo veio ao mundo. Olha, Gamaliel disse o seguinte quando os apóstolos estavam pregando e eles não queriam que eles pregassem, e aí mandou prender. Falou, não precisa preocupar não, se isso aí não for de Deus, isso vai acabar logo. Isso aí é só fogo de paia. Já há mais de 2000 anos, o nome de Jesus é o nome mais temido, mais adorado, como também um dos perseguido e odiado. Mas a igreja não parou.
a conversa não parou nessa previsão de Gamaliel. John Lennon disse que os Beatles eram mais conhecidos que Jesus e que o cristianismo iria acabar. Cadê John Lennon? Cadê todos os que falaram de Cristo e do cristianismo? Os impérios que se levantaram. A igreja está aqui, aguardando a vinda de Jesus. As portas do inferno não prevalecem, jamais prevalecerão contra o plano de Deus, contra Deus, contra Cristo, jamais. E o que esse texto, a gente pode concluir desse texto? Que Deus não mediu esforços, que Deus trabalhou durante todo esse tempo na preparação do mundo para a vinda do seu Filho. Esse é o maior investimento de Deus na sua criação, na história. E nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos também observar isso, ver a ação de Deus em todas essas coisas, para que a gente também possa glorificá-lo na altura e na medida que ele merece. Quero aplicar da seguinte forma. Nós estamos às vésperas agora do Natal. Estamos vivendo o tempo do Advento. O Advento, dentro do calendário civil, há a preocupação com a marcação do tempo, as programações gerais da humanidade, mas a igreja, os cristãos têm o calendário, o lecionário, o calendário que marca os grandes eventos da história da redenção. A igreja, quando usa o calendário, esse calendário, ela também está atualizando, ela está se cuidando para que ela não se perca nesse secularismo desenfreado do nosso tempo. Então, ao longo da história, o calendário foi surgindo ao longo da história. A igreja foi sentindo necessidade de pontuar algumas coisas que precisavam que eram necessários trazer à memória e guardar no coração os pontos centrais da redenção da humanidade. De modo que nós estamos nesse tempo do Advento. O tempo do Advento, ele inicia o calendário, o calendário cristão. Então, é tempo de preparação, o Advento é isso. São 4 domingos antes do Natal. O primeiro foi domingo passado, dia 28. Esse nós estamos no segundo. E nós temos a oportunidade de nos preparar também. Assim como nós temos visto no texto, que na plenitude do tempo, Deus então manifesta, traz o seu Filho para a redenção da humanidade. Nós precisamos também nos preparar. Esse texto deve nos desafiar a preparar para o nascimento de Jesus, sobretudo para a segunda vinda de Jesus, porque a primeira já veio. Mas esse pensamento, trazer isso no nosso coração, remonta todo esse investimento de Deus para a nossa salvação. Então é tempo de voltar o coração para essas coisas. Nós estamos lançando diariamente um devocional, através do grupo da igreja, para que a igreja tenha condições de estar fazendo as suas devocionais de forma dirigida, voltando a mente para essa realidade da vinda de Jesus. Preparar o nosso coração. A igreja, ela se posiciona no mundo secular, que tenta de todas as formas tirar o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Ela se posiciona para refletir sobre o nascimento de Jesus e se preparar para a sua segunda vinda. Que nós estejamos atentos, nos preparando. Que esse seja um momento para a gente refletir como está a nossa preparação para a segunda vinda de Jesus. Que esse tempo seja um tempo de dedicação e de preparo. Ensina seus filhos,
Fale isso na sua casa. Comente sobre isso. Tira esse tempo de devocional. Pega lá o programa que nós estamos mandando diariamente. E tenha o seu tempo de oração com a sua família. Se prepare. Traga o seu coração para esse clima. A próxima mensagem nossa domingo que vem vai falar isso, né? Contagie. Advento esse é prepare-se para o nascimento, né? A vinda de Jesus. O segundo título vai ser Advento. Eu usei o termo, agora já esqueci. Contagie-se, né? Com a vinda de Jesus. E o terceiro vai ser o nascimento de Jesus, tempo de celebração à vida. E eu quero desafiar você a estar colocando o seu coração, colocando a sua casa, colocando a sua mente para pensar nos textos, pensar sobre essa obra maravilhosa do Senhor para as nossas vidas, que foi nos salvar, mandando o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Feche seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, ajuda-nós, ó Deus, a sair desse tempo de correria, de tantas distrações, aonde há um colorido, um brilho diferente nesses dias, que tenta nos seduzir para tantas coisas, mas firma nossos corações e nossas mentes como igreja do Senhor, nos pontos centrais, ó Deus, daquilo que nós precisamos considerar nesses dias, que possamos festejar, sem sombra de dúvida, mas dentro da realidade daquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Nos ajude, nós pedimos. Não nos deixa ser tomado, Deus, por um festeiro, ó Deus, vazio do relacionamento com o Senhor, vazio da tua presença, vazio da mudança de vida, de transformar nossas ações. Pai, no nome de Jesus, abençoe teu filho e a tua filha nessa hora e nos ajude a te servir melhor para a tua glória. Amém, Senhor. Muito bem.